O nosso entrevistado de hoje fez imersão na educação desde cedo. Já escreveu vários livros dentro do tema e é um eterno pesquisador da educação, sobretudo a pluralidade e a complexidade que o assunto exige. Achando pouco a emblemática educação brasileira, abraçou sua grande paixão, a literatura, e a convidou para um grande passeio criando a FLIC, Feira Literária de Campina Grande. Não sei se vocês já sabem de quem estou falando, mas é de um cearense arretado, como se diz lá no Ceará, chamado Estélio Mendes, ou simplesmente Estélio. Uma pessoa para lá de bacana, que vamos conversar agora em um bate-papo muito legal. Estamos aqui hoje com Estélio Mendes, até que enfim, né, Estélio? Essa entrevista a gente já tinha marcado ela e diante de todos os seus afazeres, terminou que a gente não pôde executá-la, mas hoje é o dia e tenho certeza que vai ser um papo maravilhoso. Não tenho dúvida, Miriam, e acredito que essa entrevista ela se fez ao longo de muitos anos, de quantas e tantas conversas que nós tivemos acerca dos temas que aqui são tratados, mas também acerca do que acontece no nosso cotidiano, não tenho dúvida disso. Estélio, vamos começar com um pensamento de gente grande, assim como suas ideias. Segundo Paulo Freire, todo amanhã se cria no ontem, através do hoje. Como foi o ontem do menino Estélio Mendes? Engraçado que na minha prática pedagógica eu recorro muito à criança que eu fui quando eu me deparo com alguma situação, junto a um aluno, junto a um professor, a uma situação educativa qualquer. Eu fui uma criança muito inquieta no sentido de buscar e descobrir o que o mundo me oferecia, mas fui também uma criança, ao mesmo tempo, uma criança muito centrada nos objetivos, naquilo que eu achava que era essencial para o meu crescimento. E tudo isso me fez construir, me fez ser o profissional que eu sou hoje, mas acima de tudo a pessoa que eu sou hoje, antes de qualquer coisa, a pessoa que eu me tornei. Eu fui uma criança muito feliz. Viver no interior, nos anos 80, nos anos 90, era de uma alegria muito grande por tudo que se oferecia. E por conta disso eu considero que a minha infância consubstanciou o adolescente e, por final, o adulto e o profissional que eu me tornei. Eu lido com criança diariamente. Quando falamos em Paulo Freire e toda a sua genialidade, nos remete aos seus métodos pedagógicos. Como você avalia a linha freiriana nos dias atuais? Eu fico muito feliz de, numa conversa dessas, em 2 perguntas, ouvir a menção a Paulo Freire. Paulo Freire não é apenas o maior educador brasileiro. Se Paulo Freire fosse europeu, ele hoje estaria no hall de Piaget, de Vygotsky, dos americanos da Escola de Educação, porque Paulo Freire construiu um método, Paulo Freire escreveu uma história na educação do mundo que apenas não teve o brilho que os demais pensadores da educação tiveram, porque ele foi um escritor de terceiro mundo. Mas mesmo assim... Nordestino, inclusive. Inclusive, né? E talvez até para dificultar mais ainda essa... A gente sabe que é uma realidade. Infelizmente. Mas como o Brasil e como o terceiro mundo de uma maneira geral, grandes nomes da cultura e do pensamento são subjugados por conta das suas nacionalidades. Paulo Freire talvez seja o maior deles. Mas Paulo Freire nunca foi tão atual. Eu lamento muito que, principalmente no último ano, principalmente nessa construção da sucessão presidencial do ano passado, Paulo Freire tenha sido tão discutido de maneira negativa, porque a maior resistência que eu faço ao que se tem feito com Paulo Freire no Brasil é o desconhecimento. Grande parte das pessoas que citam Paulo Freire, que são contra os ensinamentos de Paulo Freire, o fazem sem ter conhecimento, sem ter lido sua obra, e principalmente, sempre que eu li Paulo Freire, sempre que discuti, que ouvi, principalmente ouvi muito mais do que discutir sobre Paulo Freire, o que me revela mais importante é o fato de que a obra dele está intrinsecamente ligada à prática. Ele foi um educador da prática. E um homem que respeitava a diversidade muito antes de toda essa divulgação, de toda essa publicização a respeito de diversidade. Né? Acima de tudo. Inclusive, eu li uma pesquisa da TAGS
que estuda comportamento, analisa comportamento, que disse que 54% dos alunos do ensino fundamental nunca foram ao teatro, que 41% nem se interessa por teatro. A minha pergunta é, as nossas atividades culturais, elas são acessíveis ou falta estímulo? Por incrível que pareça, Miriam, o problema não é acesso, o problema é estímulo. Hoje, a condição, por exemplo, de um adolescente que eu fui nos anos 90 era efetivamente bem diferente. Mas a condição de produção cultural no Brasil hoje, ao contrário de tudo que se tem colocado, ao contrário de toda a dificuldade imposta aos atores, aí quando eu falo atores são os que movimentam a cultura do país, mesmo com toda essa dificuldade, há uma produção impressionante no Brasil acontecendo. Se um curioso quiser conhecer o que efetivamente se faz na cultura do Brasil hoje, eu indico, vá à periferia. O que se faz no Brasil hoje, por exemplo, com o hip hop, é de uma importância educativa e claro, obviamente de uma importância cultural fenomenal. E uma produtividade intensa, que não para. João Pessoa tem um grupo chamado Slam Paraíba, voltado ao hip hop, que eles fazem embates de slam. É uma coisa muito curiosa, porque o que eles fazem hoje é muito parecido com o que se fez no Repente nos anos 50, nos anos 60, né, que é o desafio através de temáticas e tal. E você vê meninos, meninas com 14, 15, 18, 20 anos de idade, com um conhecimento, um potencial, um poder de expressão que se assemelha, inclusive, muito àqueles repentistas analfabetos do interior que falavam sobre mitologia grega, e a gente não sabia como isso acontecia. Então, na verdade, eu digo a você que esse número não me assusta, ele me entristece, mas não me assusta, isso efetivamente acontece, mas, de uma maneira geral, a criança no ensino fundamental é uma criança entre 7 e 14 anos de idade, ela não tem esse acesso maior aos movimentos culturais, ao teatro particularmente como aí é posto, porque seus pais não frequentam. E a educação se faz pelo exemplo. Paulo Freire, mais uma vez. Né? A escola incentiva muitas vezes muito pouco. Né? Há na escola brasileira, seja ela privada ou pública, uma resistência a conhecer os movimentos culturais. Machado de Assis é fantástico. Na minha opinião, o maior escritor brasileiro. Mas existe, em toda a nossa construção, se a gente pega mais recentemente do modernismo para cá, o concretismo, e o que se faz hoje na literatura brasileira, existe uma produção intensa que as pessoas desconhecem. Isso ocorre com o teatro, ocorre com a música. Eu lamento muito quando eu acesso em redes sociais ou às vezes em conversas com amigos, aquela história de que no meu tempo a música era maravilhosa, não existe hoje música boa. Primeiro, música boa é muito pessoal, cada um tem sua relativo, música boa, né? Eu só digo que a produção cultural brasileira hoje, ela é muito mais intensa do que o que nós imaginamos. Ela está muito mais presente do que parece. A gente vai chegar aí, Estélio, as diversidades a cada dia se afloram mais e mais, inclusive as culturais. Você acredita que a política educacional precisa avançar na inclusão das diversidades culturais no ambiente escolar, estimulando, impregnando respeito a essa diversidade? Qual a sua avaliação sobre isso? Cada vez mais. Eu lamento muito que os currículos brasileiros, eles são currículos muito engessados. Eles são currículos que, por incrível que pareça, eles ainda remetem à educação tecnicista implantada no Brasil nos anos 70, né, que é herdada dos Estados Unidos. E a escola ela tem uma dificuldade muito grande de avançar nessas discussões. Existe um capítulo particular na educação brasileira que, nesse momento, é a coisa mais atual que se discute, que é a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Ela foi criada, é um documento, na verdade, ele não é uma norma, ele não é uma lei, mas ele é um documento que orienta as escolas a trabalharem em seus currículos, que ele dá sugestões à escola da sua criação de currículos. E a BNCC é um dos documentos, eu diria, que mais ricos no mundo hoje, em se comparando até à educação europeia e etc., de valorização das diversidades. Acima de tudo, com um pressuposto que eu acho essencial,
que as pessoas respeitem o fato de que nós somos sim diferentes e que isso é maravilhoso. É nessa diferença que nós aprendemos e crescemos. Como profissional polivalente que você vai da pedagogia à literatura. São dois viés totalmente diferentes, com inclusive vetores diferentes. Onde eles se encontram e onde eles se convergem? Pedagogia e literatura. Eu me questiono muito, Miriam, até onde eu conseguiria separá-los. Eu acho que todos os grandes educadores que eu conheci, e aí eu vou pedir licença para citar não educadores de leitura, esses são essenciais e eu recorro a eles constantemente, mas eu falo dos educadores do cotidiano, os educadores de referência com quem eu convivi na prática, ou trabalhando junto, ou na referência de seus trabalhos. Todos esses educadores foram pensadores que tinham uma enorme bagagem cultural. Porque quando você se abre à perspectiva de cultura, nós acabamos de falar de diversidade, nada mais diverso do que a cultura. Quando você se abre à leitura, quando você se abre à visualização dos aspectos culturais, você também se abre à sua perspectiva de formação. Se eu acredito que eu só possa educar um aluno através de um referencial, eu vou deixar morrer inúmeros outros que são importantíssimos por simples desconhecimento. Referenciais outros que são, às vezes, muito melhores que os que eu tenho, alguns talvez fossem desprezíveis, né? Mas imagina quanto mais eu conseguir, como eu vou enriquecer. Eu pedi licença, inclusive, para interromper, para dizer o seguinte, inclusive, às vezes, por preconceito. Uma determinada casta da sociedade educa os filhos, eu vou dar um exemplo assim clássico. Você tem que aprender balé, você tem que aprender piano, você tem que ler os bons clássicos, você não pode assistir esse ou aquele programa. E aí você cria um ser totalmente limitado e achando que só é certo aquela cultura que foi passada para ele. E ele não absorve as outras determinadas culturas por achar ela menor. Concorda? Sem sombra de dúvidas. Se você me perguntar hoje qual é o maior poeta brasileiro vivo, eu diria que é Sérgio Vaz. Sérgio Vaz é um paulistano da periferia. Ele tem, que eu li foram 3, mas ele tem mais alguns livros publicados, e que ele promove, inclusive em vários lugares do Brasil, saraus de leitura, e em São Paulo todos os saraus, a grande maioria que ele promove é na periferia. E são exatamente pensadores como esses que fazem com que, são poetas, são artistas como esse, que fazem com que haja uma abertura maior, uma receptividade muito melhor por parte das pessoas do que está posto no nosso cotidiano. Então, você falou muito bem, nós achamos que só é referência quem entra na grande livraria da Avenida Paulista. E muitas vezes você encontra, se você percorre a Avenida Paulista no final de tarde, de qualquer dia, de qualquer época do ano, você vai encontrar uma confluência de artistas de rua. Nas calçadas. Nas calçadas, com um pequeno som ligado no violão dele, vendendo um livro de bolso que ele escreveu e às vezes imprimiu. Às vezes tocando um violino. Exatamente, né? E essa diversidade que, se fosse valorizada pela escola tradicionalmente, é que faria com que o nível de aprendizagem, a abertura para a aprendizagem do aluno fosse muito maior. E por falar em pedagogia, que é o nosso assunto de agora, como anda a educação brasileira nesse governo que escreve e apaga, escreve e apaga? Hoje pode o hino nacional, amanhã não é mais hino nacional para ser cantado na fila. É para filmar e mandar para o Ministério da Educação, no outro dia apaga, não é mais isso. O slogan, eu ia esquecendo, o slogan do governo, escreve hoje e apaga amanhã, não é mais isso. Então, eu vou deixar essa pergunta no ar para o nosso intervalo. Vamos para um pequeno intervalo, aquele cafezinho, voltamos daqui a pouco com mais Estélio Mendes. Não saia daí. Estamos de volta com o Estélio Mendes, que vai responder sobre a política educacional do Escreve e Apaga. Me assusta a cada dia
as notícias que nós vimos recebendo sobre a educação brasileira desde que esse novo governo assumiu. E isso não tem nenhuma condição ideológica, nenhuma condição especificamente partidária, não. Desde a indicação do ministro da Educação, que tudo que vem sendo posto, tudo que vem sendo colocado, e aí especificamente essa questão do hino foi muito enfática, porque cantar o hino nacional é algo relevante. Eu faço isso em escolas há 25 anos, semanalmente, e valorizo muito. Mas a forma de se propor, principalmente com a ideia da filmagem, que é por lei proibido, isso assusta muito. E o slogan de campanha? E usar um slogan de campanha numa carta aos diretores de escola, isso apavora muito quem faz educação. Então, nós vemos, e não há como negar, a necessidade da educação brasileira reverter os índices históricos assombrosos que nós nos deparamos, mas a forma como tem sido feita até agora é completamente equivocada. Isso é assustador. Estélio, você acredita que a educação, por todo o nosso papo até agora, eu acredito que sua resposta será essa, mas eu gostaria que você fizesse uma análise maior. Você acredita que a educação ainda é o maior e mais eficaz e o melhor passaporte para uma sociedade mais justa, mais igualitária? É essa entrada que a gente precisa para uma sociedade mais justa e mais igualitária? Sem sombra de dúvida, o mais importante. Porque todos os níveis de consciência sobre diversidade que a história da humanidade empreendeu, historicamente se empreendeu, eles aconteceram a partir do momento em que houve conhecimento, que houve consciência dessa condição diversa. Então, se você recorre ao escravismo, por exemplo, a partir do momento em que houve consciência de que aquela condição escrava ela não podia existir, há uma reversão. E conhecimento se dá através da educação. Então, é a forma mais eficaz de se reverter qualquer tipo de situação discriminatória que uma sociedade viva. Isso é indiscutível. Há pouco tempo aconteceu uma tragédia que você como educador, sei que você não é psicólogo, mas como cidadão, eu gostaria de sua análise sobre a tragédia que aconteceu em Suzano. Você acha que o que leva jovens, meninos, adolescentes a ter uma atitude tão bárbara, tão violenta como a que aconteceu recentemente? A primeira sensação que eu tive quando recebi a notícia de Suzano, que a última vez que eu tinha me assustado tanto foi no 11 de setembro, na queda das Torres Gêmeas, a sensação que eu tive foi: todos nós morremos um pouco naquele momento. O que leva uma criança, um jovem a praticar um ato daquele? Falta de perspectiva. Então, eu ouvi ao longo do dia e ao longo desses dias todos diversas análises de pessoas pessoas que eu respeito muito, mas o que eu sinto mais premente se trabalhar no adolescente brasileiro é dar a ele uma perspectiva de futuro. Porque, na verdade, quando uma criança chega a um limite de desespero, e o que eu mais lamento, o que mais sofro, tem um depoimento de um pai, de uma das vítimas, que foi o que mais me tocou, é que nós temos crianças em situação de abandono que eu falo é afetivo, que promoveram aquele ataque. Aquelas crianças que morreram, elas também foram vítimas de uma realidade, e isso é muito comovente. E o que falta em todas elas, eminentemente o que falta é perspectiva de vida, perspectiva de futuro, acreditar, sonhar, acreditar que elas podem. Você tem um assunto que eu sei que você está sempre com ele em volta, que se chama Enem. Você já escreveu inclusive livros sobre o Enem, é consultor. Eu gostaria de saber se o Enem precisa de uma reestruturação, de uma repaginada nos dias atuais, ou do jeito que está aí, está muito bem? Desde a criação do vestibular, que é secular no Brasil, o Enem foi o maior avanço em avaliação que o Brasil experimentou na sua história. Eu sou um defensor do Enem e todo defensor critica. Eu acho que o Enem sempre precisou de uma repaginação, sobretudo no que diz respeito à quantidade de questões para o aluno. Porém, a repaginação proposta para o Enem 2019 não é a que nós esperávamos. Essa discussão em torno de ideologia envolvendo o Enem, eu discordo
plenamente, quem entende educação discorda plenamente. E quando um país perde uma educadora como a professora Maria Inês Swin, que era a presidente do INEP até o final do ano passado, se acende um alerta do que pode vir a se tornar este exame. O Enem em sua concepção curricular, em sua concepção avaliativa, é um elemento de avanço impressionante em relação à aprendizagem, no que diz respeito à aprendizagem. E o que se está propondo hoje nos deixa muito impacientes, muito inquietos com o que pode vir a ser. Estélio, o escritor Antônio Lobo, que é também psiquiatra, ele tem um pensamento que diz o seguinte: a cultura assusta muito e é apavorante para os ditadores. O povo que lê jamais será escravo. Qual a sua análise sobre esse pensamento filosófico? Mas essa pergunta você vai responder depois do nosso intervalo. Voltamos daqui a pouquinho, não saiam daí. A cultura assusta muito e é apavorante para os ditadores, mas o povo que lê jamais será escravo. Essa foi a pergunta, a frase que a gente deixou, o pensamento que a gente deixou para o professor Estélio responder. E aí? Qualquer ordem imposta, ela se aproveita da ignorância. E as ditaduras, elas sempre utilizaram da desinformação das pessoas para conseguirem manter-se e permanecer por tempos e tempos. Não é à toa que o ministro mais importante de Hitler era o ministro da comunicação, era quem propunha toda uma mentira para que assim o povo alemão conseguisse suportar, né, os horrores da Alemanha nazista. Entendeu? Usava como massa de manobra a inteligência dele. Isso, tá. E quando você lê, quando você se informa, você deixa de aceitar ideias ditatoriais, você deixa de ser massa de manobra, né, e aceitar, inclusive, ideias retrógradas, que prejudica toda uma nação. Eu passei a minha vida inteira ouvindo, e eu ficava muito triste que o meu país estava em desenvolvimento. Isso me doía demais da minha infância. O Brasil é um país que está em desenvolvimento. E eu queria que o país fosse um país desenvolvido. Mas exatamente por conta de quê? Por conta do nosso analfabetismo, né? A educação é quem promove a economia e promove tudo, enfim, para que um país fique no topo. Bom, e agora um pouquinho da intimidade de Estélio Mendes. Quem é Estélio Mendes? Um sonhador, acima de tudo. Se você fosse resgatar um valor da sua infância, um sentimento, uma coisa que lhe marcou bastante, qual valor você traria para os dias de hoje? Coincidentemente, um texto que eu li ontem falava sobre a incapacidade do adulto de brincar. O que caracteriza a vida adulta é deixar de brincar, é perder essa condição lúdica da vida. E acho que se, não apenas eu, mas se todos nós resgatássemos essa noção de incluir o prazer, incluir o brincar no nosso cotidiano, nós seríamos pessoas muito mais leves, muito mais felizes. Como homem de literatura, qual o livro que lhe tocou mais, que você ainda hoje guarda, que lhe sensibilizou? Primeiro, do Inácio de Loyola Brandão, Não Verás País Nenhum. Eu li esse livro com 17 anos de idade. Eu não tenho esse livro, já tive a oportunidade de estar com ele em mãos na livraria e não comprei porque ele é uma preciosidade. E não sei como você encontrou, extremamente quase. Pois é, mas raramente ele ainda existe. E vou pedir para incluir o 100 Anos de Solidão, porque eu acho que é uma leitura que dividiu a literatura em dois momentos. Eu acho que a literatura no mundo ela viveu antes e depois de 100 Anos de Solidão. Sabendo agora que a Netflix vai transformar numa série, eu estou ansioso para que isso aconteça. Estélio, qual é o seu esporte preferido? Eu sempre fui um péssimo esportista, mas de um tempo para cá eu abracei o ciclismo muito como prazer, eu pedalo por prazer,
Mas passei a acompanhar, né? Acho a Volta da França uma competição fenomenal e acho o ciclismo hoje um esporte diferencial. Tenho uma grande curiosidade sobre ele. Qual a sua hashtag para hoje? Siga a Flick. Não, a minha hashtag para hoje eu acho que seria como é bom aprender. Eu gostaria agora da sua palavra final, a sua avaliação, o nosso bate-papo, e a palavra é sua. Eu vou, por toda a emoção, por todo o belo dessa conversa de hoje, eu acho que as suas perguntas elas têm uma riqueza, elas têm uma profundidade que mexeram muito comigo. Eu vou pedir licença para que essa minha avaliação final ela seja usada a partir de um dito do Eduardo Galeano, que hoje é meu escritor predileto. Ele diz assim: a utopia está lá no horizonte. Corro 2 passos para alcançá-la, ela foge 2 passos. Corro 10 passos para alcançá-la, ela foge 10 passos. E por que eu corro atrás da utopia? É isso que ele diz. E para que serve a utopia? Ele diz: para que eu nunca deixe de caminhar, para que eu nunca deixe de correr. Que lindo. Que lindo. Meu amigo querido, foi um prazer enorme tê-lo aqui, tá? De coração. Quero que você volte mais vezes, que fale sobre o projeto. Inclusive, você não disse quando é que novamente o projeto volta a Campina Grande. A Flick? Uhum. Nossa Flick acontecerá de 14 a 17 de novembro. Já tem data definida, vai ser no Centro Cultural Lourdes Ramalho. Gostaria de encerrar o programa de hoje com uma forma diferenciada, falando no texto de Paulo Freire, que diz: se nada ficar dessas páginas, algo, pelo menos, esperamos que permaneça nossa confiança no povo, nossa fé nos homens e na criação de um mundo em que seja menos difícil de amar. Até o próximo programa. Até lá.